Shalom, Lehulam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, nosso canal do Hebraico Moderno, que através do método do livro Curso Hebraico Fácil estamos desenvolvendo o nosso Hebraico Moderno. Os créditos do livro estão na descrição do canal. Vocês que chegaram hoje podem acompanhar aqui conosco. Esse é o Hebraico corrente, o Hebraico que falamos em Israel. Não temos os sinais vocálicos nem os diacríticos, mas dá para acompanhar, porque aqui nós traduzimos palavra por palavra e também temos transliteração, como nos vídeos, nas videoaulas iniciais. Se você gostaria de aprender o hebraico, então precisa se inscrever. Se você quer aprender o hebraico aqui no nosso canal, precisa se inscrever e você vai ter acesso a todas as aulas desde a primeira lição. Então, temos muito conteúdo porque você não consegue falar hebraico sem ter uma estrutura, aquela que vai te garantir fluentemente você desenvolver sim uma conversa em hebraico ou escrever também. Então não preocupe, vai dar para você aprender, mas peço que se inscreva e deixem like se gostarem também para contribuir com o canal. O nosso formato é esse curso gratuito que está aí no YouTube disponível, porque um curso de hebraico assim não seria muito fácil e aqui está liberado. Vamos estudar conosco, mas precisa que vocês contribuem deixando like. Muito bem, está na tela aqui. Vocês estão vendo um pronome relativo, vamos dizer assim, que vai ser o prefixo de muitas palavras aí, que até fizemos um pouco dele na aula de conversação, que foi a lição anterior a este vídeo. Vamos trabalhar agora com esse pronome relativo que é o she. She, vamos usar she bastante. É muito bonito você falar she, é bonito. Então vocês vão usar aí que. Como que vamos usar essa vai ser uma cláusula, sabe-se que essa parte da gramática que fala que é cláusula principal, cláusula subordinada. O que seria isso? Porque vai ter uma frase que é a principal e vai depender de uma subordinada. Então nós vamos fazer isso aqui na prática sem usar muito aí nomenclaturas, porque o nosso formato é esse, fácil, mas sabemos que existe isso na gramática, que uma frase fica sem nexo se você não conectar aí com esse pronome she. Então, aprendam que é apenas a shim, sem nada, vai ficar she, ok? Então, vamos usar aqui, vamos repetir traduzindo aqui essas palavras que nós vamos aprender, mas primeiro vamos fazê-las em hebraico e depois vamos traduzi-las. Que eu vou colocar a tradução também para fazermos. Já podemos traduzir aqui, mas vamos fazê-la primeiro toda em hebraico. Então, aqui vai estar Ma Gveret Cohen Omeret. Vocês conhecem Ma, o que? Senhora Cohen diz. O que ela está dizendo pode ser também, porque Omeret. Ok? Aqui está o verbo dizer, mas aqui está dizendo, ela está dizendo no feminino também, que o verbo em hebraico, ele é distinto para gênero, então tem a forma masculina e a feminina. Vocês que chegaram hoje podem acessar as videoaulas que vocês vão aprender quanto a isso, porque em hebraico você não pode aprender como em português, literalmente, certamente. Todas as línguas estrangeiras têm suas peculiaridades. E aqui a nossa é essa. Verbo em hebraico também é distinto. Em português você fala disse para um feminino, disse para masculino, mas em hebraico não. Então, ou dizendo, ele está dizendo, ela está dizendo, isso é sobrecomum, mas em hebraico não é sobrecomum. Então, é só uma dica, mas tudo isso está nas videoaulas. Podem acessar as videoaulas, fazendo-as por completo, com muita atenção, porque isso aqui é um curso de hebraico. Então, Magveret Cohen Omeret. O que senhora Cohen está dizendo? Esse pronome que já aprendemos também. Ri Omeret she en la Hatulim. Ela ri Omeret dizendo que en la Hatulim. Então,
Essa cláusula principal precisa de uma subordinada. No caso, o que ela está dizendo? Ela está dizendo, aí precisa do pronome relativo para dar um sentido aqui. Então, sempre vai usar o she. Então, היא אומרת שאין לה חתולים, assim como em português. Para vocês verem como é fácil estudar o hebraico e aprender, não dificulta, não modifica muito as posições aqui na frase. Aqui, ela dizendo, em português seria, ela está dizendo que não tem gatos. Mas no hebraico não existe não tem. Isso é excluído aqui no nosso canal, porque em hebraico não se pode dizer não tem no presente do indicativo. Ela dizendo she, en lá, existe para ela, não existe, desculpe, en é não, en, não para ela, lá quer dizer para ela, que isso você aprendeu aí. Aqui na vídeo aula 6 falamos muito sobre en lá, não existe, existe, porque nós não usamos ela tem e não tem. Então, היא אומרת שאין לה חתולים, quer dizer, gatos. Parece rato, mas é חתולים, significa gatos. É muito fácil de gravar essa palavra em hebraico, esse substantivo. Vamos para a próxima. Então, nós já traduzimos? Já. מה גברת כהן אומרת? גברת כהן, היא, não precisa repetir, só fala ela, אומרת שאין לה חתולים. מה גברת כהן מספרת, isso é que o que a senhora Cohen está contando, tira o está, o que a senhora Cohen contando, היא מספרת שיש ליעל חבר חדש. Isso nós aprendemos na lição de conversação, que ela era fofoqueira, estava contando para o Adon Levi uma fofoca e dizia que Yael, שיש ליעל, que existe le para Yael, חבר חדש, namorado novo, porque não fala pronome, artigo indefinível não se fala, então nunca coloque quando você quiser traduzir, escrever em hebraico. Então, hebraico é assim, aprendeu. Então, é só ir direto, não tem esse artigo indefinido. היא מספרת שיש לה, quer dizer que existe para Yael חבר חדש. מה גברת כהן יודעת? יודעת é o verbo ser, saber. Mas ele sabe, ela sabe. O que ela sabe? Sabe para português é sobrecomum, porque tanto é para homem como para feminino quanto masculino é sabe. Ele sabe, ela sabe. Mas em hebraico tem que mudar para feminino, porque tem a expressão de verbos para o masculino e tem a expressão de verbo para o feminino. Então, vocês já fizeram aula aqui de verbos e sabe muito bem colocar quanto ao gênero, porque a nossa aula é um hebraico diferenciado, então ele de fato te ensina, te lembra aí como que se fala. מה גברת כהן יודעת? היא יודעת שהחבר של יעל הוא צעיר אמריקאי. Isto, vamos traduzir. O que גברת כהן sabe? מה גברת כהן יודעת? היא, pronome, primeira videoaula fizemos pronomes. Ela, eu, tu, ela. היא יודעת, ela sabe que. Tudo bem. Cláusula principal com cláusula subordinada agora, porque vai depender da principal. Que principal? Então, sempre que ela sabe como em português, ela sabe que haver, o namorado, artigo, haver. Então, o vocês estão vendo aqui que ele é um prefixo.
Muito bem, você coloca o che separado? Não, opa, essa observação aqui. Então, eu falei que é cláusulas, ele liga as cláusulas principal e as subordinadas, mas ele também é um prefixo. Ele não vai sozinho aqui, ele vai se conectar também ao verbo ou à expressão. Então, Riodat o você coloca sempre unido. Que o amigo shall de, vocês aprenderam preposição shall, que é a preposição de posse. Shehavel shall Yael, o amigo da Yael. Ele, Tsair, que é jovem, Americai, ele é um jovem americano. Então, יודעת שהחבר של יעל הוא צעיר אמריקאי. Então, você traz esse sujeito aqui sempre na frase, que nós já aprendemos isso também, sempre lembrando que volta ele, ok? Que o amigo que o namorado de Yael, poderia dizer, é um jovem americano, não. Que o namorado de Yael, ele, um jovem americano. Continuando aqui. David Hashuv. David Roshev, desculpa, eu falei Hashuv, esquece. David Roshev, desculpe. Roshev é o que ele acha. Roshev é uma palavra nova, pode gravar aí, porque nós vimos na conversação também Roshevet. Roshevet a senhora pensava lá, a senhora Cohen achava. Então, o que ele pensa ou o que ele acha, depois nós vamos trabalhar esse verbo, ok? Pensar. Então, David Roshev, David Roshev, o que ele pensa, o que ele acha? Hu Roshev she Yael Yafa u Hahama. Ele acha o quê? Ele pensa que ela é o quê? Ela é bonita, Yafa. Então, Hu Roshev, o que ele pensa? O que ele acha? Hu Roshev, ele pensa, ele acha she Yael, prefixando aqui, né? She Yael, é bonita e inteligente. O Hahama. Isso, já aprendemos esses adjetivos também, claro, porque nas nossas videoaulas é completo, nós aprendemos tudo, não fica nada para trás. Porque o que sabemos é ler, nós lemos direto no hebraico, é isso que é importante. Conseguimos analisar as palavras, Roshev, eu ia falando Hashuv, mas não tem nenhum Hashuv aqui, eu inverti, né, porque Hashuv seria outra coisa. Então, isso também estava todo invertido aqui, não teria nem essa consoante, essa vogal aqui, que seria o O. É Roshev. Então, Ma'at Roshev. Ani Roshev, o que tu, masculino, Roshev, e o Roshev vai acompanhar o tu, masculino, porque o verbo ficou em masculino, como está aqui, que aqui é David, e Davi pensa. O verbo pensar tem que acompanhar o pronome também. Ele pensa o que você pensa, você masculino. Então, é Roshev. Se fosse feminino, era Roshevet. Teria um et aqui. Mas aqui também teria at, que seria feminino, você em feminino. Então, tudo isso é aula de pronome, ok? Então, atá, at, quer dizer, você masculino, você feminino, façam a videoaula 1. Ani Roshev, eu acho, eu penso, she. Ani Roshev, she. Ani Roshev, she. Haivrit, que é o hebraico, safa, yafa, aval, kasha. Então, a língua hebraica, ele disse, né? Ele
pensa que hebraico é uma língua linda, mas aval, eu acho que אני חושבת שהעברית, que é o hebraico, שפה, língua יפה, língua bonita, אבל קשה. Porque nós aprendemos קשה, que é difícil, mas se fosse tudo aqui no masculino, mas como estamos aqui em feminino, né? Língua é feminino, יפה, feminino, bonita, mas então cachá também difícil, o adjetivo também vai ter que concordar com o substantivo, então a palavra difícil em português é sobrecomum, ela é tanto para masculino quanto para feminino, mas adjetivos aqui em hebraico tem sim essa classificação quanto ao gênero. Isso nós fizemos várias videoaulas, por isso precisam voltar a todas as demais videoaulas que estão postadas para você ali fazer muito bem feito o hebraico, do contrário você não consegue falar. Então aqui aprenda, faça muito bem feita essa aula, que você está vendo aí esse prefixo she, vou chamá-lo assim de prefixo she, para que vocês lembrem que ele é prefixo, para vocês não colocarem, porque ele vai prefixar essa frase que ela tem uma cláusula principal e uma que subordina dela, fica subordinada a ela, ok? Porque não fica sem sentido se você falar sem você completar, que lá, enfim, do jeito que você está vendo aqui. Então precisa sempre que dê esse pronome relativo, que eu vou chamá-lo de prefixo sim, que é o prefixo she. Então vamos aqui, mais uma aqui. Ma omrim, olha só. Ma omrim, só um momento. Ma omrim barádio. Sim, é uma palavra nova. Sim, fui ver ali, mas ela é nova para nós não temos ainda. Então vamos colocar barádio. O que estão dizendo no rádio? Omrim shehakol beseder. Então, vocês aprendem aí dizer que está tudo bem. Podem guardar essa palavra e repetirem várias vezes. Hakol beseder quer dizer está tudo bem. Tudo bem, gente? Kol tov. Hakol beseder, está tudo bem? Hakol beseder. Ok. Então, מה אומרים ברדיו? אומרים שהכל בסדר. Não precisa repetir. No rádio estão dizendo. É só אומרים שהכל בסדר. Então, trabalhamos bem esse pronome relativo como prefixo aqui nessa videoaula. Eu acredito que vocês já aprenderam bastante a trabalhar através desse estudo, e eu vou passar agora um exercíciozinho Targelim aqui mesmo nessa videoaula para a gente encerrar, para nós encerrarmos a videoaula 6. Então aguarde só mais um momento. Uma aulinha de Targelim, claro. Então aqui na tela nós já vimos aí que temos para colocarmos unir aí empregando o she. Una as duas partes da oração. Isso vai ser bem fácil, mas o que nós vamos trabalhar mesmo é a leitura e sabermos se estamos mesmo aprendendo o hebraico, sabendo traduzir essas frases. Então, vamos usar e aprender aí a exercitar o prefixo she. Então, a primeira frase aqui, número 1, vai estar Gveret Koim Omeret en la Kelve. Então, vai faltar aqui o prefixo. Então, vai faltar o pronome relativo she. Então, Gveret Koim Omeret en la Kelve. Então, a senhora Cohen está dizendo en la Kelve, pode falar assim? Ela está dizendo não para ela cão.
Pode dizer assim em português também? Não, então você precisa de um pronome relativo aqui ou um prefixo para fixar-se aqui nessa negativa que não existe para ela cão. גברת כהן אומרת שאין לה כלב. número 2. גברת כהן מספרת לשכנה. Olha só, aqui vamos ver. Ahat. Diferente, vocês aprenderam lá quando nós lemos que um vizinho qualquer nós colocamos errade. Mas aqui é ahate, quer dizer uma vizinha qualquer, porque ela conta lê para uma shrená, que é vizinha, ahate, porque tem que acompanhar aqui o numeral tem que vai ter que acompanhar o substantivo também concordando. Então, se está no substantivo, então ele vai quantificar ou qualificar aqui com um número, quer dizer, errado, quer dizer, uma pessoa para uma vizinha qualquer, vamos dizer assim, concordando com vizinha, então o número também sofre a modificação, porque ele acompanha, ele fica em feminino. Para os números femininos, nós vamos ter aulas de números e vamos conhecer muito bem, porque número em hebraico também é classificado quanto ao gênero. Então, aqui nós já aprendemos que fizemos lá na nossa conversação. Prestem atenção, voltem ao vídeo de conversação. Vocês vão ver lá que ela estava contando para um vizinho qualquer. Então, ficou מספרת לשכן אחד. Errade. O número 1 para masculino é errade, mas aqui é leshchena, não é leshachen. Tem o A, então o A é feminino, não é leshachen, leshachen sem A. Leshachen é para o vizinho, mas aqui é leshchena com A, então esse número tem que colocar leshchenahat ahat, tá? É assim mesmo. Ahat em feminino. Então, que importante, frase número 2. Guardaram? Atenção. Ah, não, quando chegar na aula de números eu vou fazer, não. É aqui. Você vai saber, porque lá você vai ver muitas questões com número lá, mas aproveitem já que já tem uma frase aí já te ensinando quando você pode usar aqui também, porque aqui vai ser como uma vizinha qualquer. She, leia ela e ele, Shahaver, Americá. Então, senhora Cohen conta, não vou colocar o está, então só conta, le Shahenahat, Sheleia she, prefixo le, conta para, Yael e este namorado novo. Número 3. Ani yodaat, eu sei. Quem tá falando isso aqui é feminino, porque o verbo está no feminino. Eu sei, she. Eu sei, eu sei, lachem, shnei benim, gdolim, não é ubat, ahat, ktana. Olha, mais uma vez o ahat. E para uma filha pequena. E para a filha uma pequena. Então, isso é importante. Vocês têm que usar esse número para completar a frase. Então, eu sei, she. Sheyesh, que existe. Para eles, shnei, 2 filhos, benim, gdolim, filho no plural, grandes no plural, e filha, uma, que tá uma filha. Então, tem 2 aqui. Olha só, benim concorda aqui com o substantivo e o número. Shnei ficou no masculino, ok? Porque ele só concorda porque ele está acompanhando o substantivo masculino. Para eles, existem
dois no masculino. Isso, prestem atenção, porque ele tem que concordar com o substantivo. Então, é dois masculino, até filhos. Então, o número vai vir no masculino. Mas aqui, e ela tem duas, e ela tem uma filha pequena. Então, se esse número também concordou com o adjetivo aqui e com o substantivo filha, ok? Uma filha. Então, aqui está no feminino e aqui já conta no masculino, muito fácil. Isso é uma dica aí que vocês aprendam. Prestem atenção nesse vídeo, façam ele mais vezes. Observem tudo que está fazendo aqui, que estamos introduzindo e já abordando um pouco aí sobre números. 4. Hem, Roshvim. Eles pensam, eles acham. Roshvim é o quê? Eles acham she. Eles acham que, prefixo she. Eles pensam, pode ser Roshvim, pode ser pensar ou achar. Eles pensam she. Vou colocar pensa porque vocês vão conhecer o verbo no infinitivo. Eles pensam she. Yerushalayim, Israel, Ir, Yafá. Jerusalém, falei Israel. Jerusalém, Yerushalayim, cidade bonita. Ok? Eles pensam, eles acham que Jerusalém, cidade bonita, porque não tem o verbo de ligação não, ok? Não existe. Tem o ser, estar, X vermelho. Então, Jerusalém, Ir, Yafá, pode falar direto. Eles pensam que Jerusalém, Ir, Yafá. Muito bom. Cidade, Yafá, quer dizer bonita. Cidade é feminino, bonita é feminino. 5. Atem omrim. Atem, eles dizem que. E este lachem, e este para vocês. E este para vocês. Haverim Tel Aviv. Então, eles dizem que há para vocês, amigos, em Tel Aviv. Em B, ok? Preposição B. Número 6. Ren, elas mesaperot. Elas mesaperot. Lano. Lano é para nós. Ren, pronome elas. Mesaperot. Vocês já aprenderam esse verbo aí na aula de verbos aí, quando a gente classificou na terceira pessoa. Eles contam, elas contam, aqui é elas contam, tá vendo o outro? Quer dizer, elas, concordando aqui com o pronome elas. Mesaprot, então o verbo tem que sempre que concordar. Elas contam para nós, lá no she'en, lahen, kesef, que elas não, para elas não existe she'en lahen, não existe en lahen, dinheiro. Então, para elas não existe dinheiro, é o mesmo que em português, elas não, dinheiro. Não vou falar. Muito bem, não posso falar, vocês já sabem. O verbo ter não se pode conjugar no tempo presente do indicativo. Então, vamos aqui. David Omer le'ima shel Yael. David Omer, ele diz le'ima para mãe, ok? David Omer, o verbo está certinho, concordando com o masculino, sujeito masculino. Omer le para mãe shel Yael. Shel é da Yael, mãe de Yael. Shehu, vendo? She é um pré-fixado no pronome. Shehu, ele sempre, quando vocês fazem a primeira frase e depois vai colocar a frase subordinada, então já coloca ela já prefixando na próxima palavra.
Shehu, fixou aqui no pronome. Shehu ohev, gosta, ok? Gosta, arbet, gosta. Então, ele diz que ele gosta, bat shela. Fácil, porque você viu o aqui. Ele sempre pode anteceder também um artigo, tá? Ha. Então, aqui é um artigo. Ha, bat shela. Então, o Davi disse para a mãe de Yael que ele gosta, ohev, Rabat, a filha dela. Então, ele disse, Rabat Shelah, Rabat Shelah, a filha dela, a filha que gosta da filha dela, ok? Hu ohev ha. Hu ohev ha, bat Shelah, ha, bat Shelah. Ele gosta Rabat Shelah. Hu ohev Rabat Shelah. Vamos ter mais práticas também com Vamos aprender bastante. Agora, a número 8. Anachnu, nós, Yodaim, Yodaim, She, Atem, Garim, Be, Haifa. Haifa é uma cidade de Israel. Nós sabemos vocês, ok? Que vocês moram Garim, Be Haifa, em Haifa. Então, ficou bem fácil. Agora, nós trabalhamos bastante. Anarno Yodaim She'atem Garim Behaifa. Muito fácil, finalizamos com essa frase. Então, essa parte que fizemos hoje foi para nós trabalharmos todas as palavras aí que muitos já aprendemos. Então, vimos nova abordagem aí dos números que vão entrar, né? Que já estão entrando aos poucos. Significa que logo poderemos sim estudar números. E é isso, nosso conteúdo é completo, nós trabalhamos muito bem o nosso hebraico, é muito importante, nossa aula é muito importante, é um curso muito importante, então é necessário deixar um like. Vocês passam pela aula, mas não contribuem, querem logo o próximo vídeo, mas estão esquecendo de colocar o like para contribuir com o canal e também compartilhar, porque é um curso bom, um curso novo. Espalhe para mais pessoas, quem sabe vocês vão falar hebraico com elas, porque elas também aprendendo, isso é importante. Você saber conversar com outra pessoa também, tem que trabalhar a conversação, tem que treinar muito. Então, compartilhar é importante, sim. Precisamos que muitos também comecem a falar o hebraico, aí vai facilitar muito o aprendizado, e é muito bom, é uma língua bonita, uma língua que vocês viram aí, Safá e Yafá, é uma língua muito bonita e delicada, importante língua que nós devemos sim aprender. É a língua que tem na Torá, uma língua que veio do Eterno. Então, muito obrigada por terem assistido, até a próxima videoaula. Então, peço que compartilhe e deixe aí o sininho ativado. Shalom!